Olá, sejam muito bem-vindas ao programa da Rede MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós trazemos histórias de mulheres reais que superaram suas dificuldades em busca de uma vida especial. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que vai falar sobre superação e auxílio a outras pessoas também. E se você busca inspiração, tá no lugar certo, esse bate-papo é exatamente para você. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Doutora Érica Costa Santana, ela é advogada previdenciária, como é que fala? Previdenciarista. Previdenciarista. E vai contar um pouquinho da sua história aqui pra gente hoje. Pois não, Érica? São muitas histórias, né? Me fala um pouquinho de como que você chegou nessa área da previdência, como que você se tornou advogada. Engraçado que no começo eu não queria ser advogada. Eu fiz o curso de Direito, mas eu tinha muito receio de fazer a prova da OAB. Já nos primeiros anos, todo mundo colocava muito medo. Eu falei, gente, eu não sou capaz de fazer essa prova, eu acho que eu vou só fazer mesmo e eu vou prestar um concurso futuramente. Mas o meu ex-marido, ele falou, mas se você está estudando, você tem que tentar. Se você tentar, você não vai saber. Com certeza. Eu falei, boa ideia, eu vou tentar. Eu tentei na primeira, não deu certo, mas ele ficou insistindo. E na segunda, eu passei. Falei, ufa, cá estou. Aí passei, graças a Deus. E comecei a advogar. Mas no começo, a gente é muito inexperiente, porque a faculdade não traz a experiência do dia a dia, de estar com o cliente, né? Ele te dá só uma teoria, né? Só a teoria, e bem assim, muito básico, porque o dia a dia realmente é bem mais impactante. Eu comecei a trabalhar num escritório que a gente fala que é escritório de massa, onde tem muitos advogados fazendo muito a mesma coisa. Foi bom porque eu tive experiência, mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu gosto desse contato, assim, de entender as coisas, de fazer. Quando eu me arrisquei a ser advogada autônoma, aí eu falei, não, eu vou tentar. Quem sabe, né? Sozinha em casa, pegando alguma coisinha ali. E eu descobri o previdenciário porque eu tinha um vizinho que ele é surdo e mudo, né? Tem uma deficiência. E os outros vizinhos falavam, Érica, vamos tentar ajudar ele. Eu falei, mas eu vou ajudar como? Não, mas falaram que tem um benefício. Eu falei, tá bom. Eu comecei a estudar um pouco o caso dele. Aí eu fui atrás, fui aqui. Quando saiu o benefício dele, e no rosto dele eu vi alegria, as pessoas me agradecendo, eu falei, achei o meu lugar. Hoje você é especialista nisso, né? Eu sou especialista nisso, principalmente na questão dos benefícios previdenciários assistenciais, né? Que é aquele tal do BPC, BPC Loas, né? Isso. E esse daí ele é mais indicado para que tipo de pessoa? Ele é um benefício assistenciais para pessoas assim, vulneráveis, que não têm renda, né? Idosos, né, que não têm renda, pessoas com deficiências, entendeu? Então ele é voltado mais para esse público que, infelizmente, é um público grande que nós temos aqui. E que precisa muito, né? Muito. Então, assim, acaba sendo gratificante, porque mesmo que você ajuda a pessoa, você também se ajuda, né? É uma troca. Então, eu me descobri nesse meio e até hoje. Fazer o bem é uma coisa que modifica muito a gente, né? Dá uma gratificação muito grande. Você descobre, parece assim, tem uma missão, né? Então, é essa que eu vou seguir. E é muito importante. Mas no meio disso tudo, você teve uma surpresa, né? Teve aí uma viradinha de chave, uma dificuldade grande na vida. Como que foi quando você descobriu o seu diagnóstico de câncer? Eu já usava aparelho, né? Só para resumir um pouco, eu comecei a usar aparelho lá no Ipiranga, onde eu era casada, né? Aparelho odontológico, né? Porque o meu ex-marido falava, você tinha uns dentes tão bonitos, de repente ele começou a ficar meio que aberto, né? E eu mal sabia que já era o tumor, eu fui atrás desse dentista assim, fez o raio-x, vamos colocar aparelho. Paguei e coloquei aparelho, né? E no meio do caminho, infelizmente, o casamento não deu certo, né? A gente nunca sabe quando está no casamento difícil e quem está dentro desse casamento não consegue enxergar. Exato. Né? Aquele casamento, às vezes, um pouco meio que abusivo, né? Quando a gente é traída, a gente olha e se culpa. Assim, acho que é automático de uma mulher. Ponto. É falar, eu errei, né? Mal sabendo que não foi você que errou, foi o outro que errou, né? E a gente carrega aquele fardo. Mas Deus, com as suas mãos, ele me tirou daquele lugar, graças a Deus. E eu conheci esse meu atual marido, que é enfermeiro, né? Para minha bênção. E eu falei assim, eu tô aqui no Embu vai fazer 3, 4 anos. Aí eu falei, gente, não é inviável, toda hora ter que ir pro Ipiranga, ver o aparelho. Eu procurei um dentista muito próximo ali da minha casa.
E essa dentista muito sensível, ela percebeu que tinha como se fosse um cisto, sabe? Um negocinho assim. Ela falou, Érica, vamos fazer uma tomografia, porque eu acho que isso é um cisto. Qualquer coisa a gente já tira, porque ele vai impedir o andamento do seu aparelho. De tratamento. Ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos fazer. E assim que eu vi a tomografia, já constou o tumor. Aí ela já falou, daqui para cá a gente não consegue mais cuidar, você vai ter que ver outro lugar. Ela já tirou o aparelho e aí começou a minha saga. Mas no momento, assim, eu não tinha muito noção do que estava acontecendo. Porque, assim, eu via só uma pontinha, né? Era uma coisinha muito, assim, até às vezes imperceptível. Então eu falei, nossa, gente, é uma coisa tão tranquila. E pelo meu marido ser enfermeiro, ele tem muito conhecimento com as UBSs. Uhum. Aí ele falou, Érica, vamos primeiro fazer uma biópsia para saber direitinho se é mesmo. Aí eu fui no posto, fiz a biópsia, realmente constou ameloblastoma. Nossa. Chama. Aí a gente começou, aí ele foi buscando, fui parar no CROSS, né? O CROSS é o sistema de saúde onde o SUS ele te joga para um hospital específico, né? Sim. Hoje não tem, como exemplo, como a pessoa chegar no Hospital das Clínicas e ser atendida. Né? Ela tem que passar por esse sistema para ver qual que vai ser a sua especialidade para estar lá. E a primeira especialidade que eu tinha, que eu fui, foi para o Heliópolis. As pessoas perguntaram, mas o convênio médico não pagou? Não. Não pagou. Não cobriu. Não cobre. E nessas horas eu consigo ver a importância do SUS. Tem muitas falhas, infelizmente, mas Sim. Por um outro lado, assim, a benevolência do SUS. Eu fui para o Hospital Heliópolis, não sei se o pessoal conhece, né? Heliópolis, muito bom. O primeiro dentista, ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, olha, Érica, aqui eu só vou tirar o tumor. Vou tirar o tumor e vou deixar você com sonda pro resto da vida. Acabou. Não vou te dar mais uma qualidade de vida. Você é nova. Ele foi muito claro. Isso foi em que ano? 2022, né? Que eu descobri que eu mudei para cá. Bem meados de agosto, setembro, já comecei nessa loucura. É muito pouco tempo. Aí ele pegou e falou assim, olha, o Hospital do Câncer de São Paulo é muito bom. Lá tem muitos profissionais bons. Eles vão saber o que fazer com você. Aí ele fez uma carta e, de novo, a gente voltou lá pro CROSS. Aí meu esposo teve que ir para a prefeitura aqui de Embu das Artes, né? E levar esse documento e falou, olha, a gente realmente já estava com uma vaga do CROSS, mas lá não é possível de tratar ela. E foi naquela angústia. Aí demorou até um pouco. Ele estava um pouco preocupado e engraçado que eu não estava preocupada porque eu acho que eu não tive a noção do que estava acontecendo. Na verdade, você tomou um baque, porque foi a separação, foi um novo relacionamento, foi uma mudança e foi um diagnóstico e um tratamento. Foi muito seguido, muito, né? Exato. Então, assim, estava assim, falei, gente, eu tô aqui. Aí passou quando foi em janeiro de 2023, eu recebi um monte de mensagens do meu celular do Hospital do Câncer. Falando, eles marcaram tudo, marcaram fono, marcaram psicólogo, marcaram o book. Eu falei, nossa. Que maravilha. Né? Sim, marcaram tudo. E quando eu cheguei nesse hospital, eu me encantei, assim, o cuidado dos profissionais em falar com você, de ter um olhar, assim, de compaixão. Sim. Né? Porque ali já é um lugar difícil, porque você vê pessoas, várias situações, né? São vários tipos, né, de Exato, traumas que acontecem. Muito. Pessoas que você nunca imagina. Eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nada. E quando eu cheguei lá, ele fizeram um outro exame, falaram, olha, esse tumor, a gente está acostumado aqui a fazer a retirada toda dele, para você tentar ter uma vida mais saudável, sem a sonda. E no primeiro momento, a retirada desse tumor, eles falaram que ia ser a parte externa, né? Ia ser mais invasiva. Eles iam fazer 3 cortes. Que seria os cortes das laterais e o corte daqui, porque eles tinham que ter, manipular minha boca e arrancar, né? O ponto onde você teve esse tumor foi aonde? Mandíbula. Na mandíbula. Ele pegou a mandíbula, toda a parte da mandíbula. E por incrível que pareça, o cirurgião plástico falando isso pra mim, eu falei assim, não tava meio que, falei, tá bom, porque assim, eu achava que ainda era muito pequeno, não tinha essa noção. Ele foi muito claro, assim, em nenhum momento eles me esconderam nada. Sim. Falou, Érica, a gente vai fazer o enxerto da sua boca com a parte da perna. Essa cirurgia corre o risco de você não andar, porque a gente vai mexer com o nervo. Mas assim, eu preciso te falar. É uma possibilidade pequena, mas existe. Eu falei, tá bom. E quando chegou próximo da cirurgia, que foi em agosto, os médicos me ligaram, do SUS. Falou, Érica, a gente estava estudando aqui, a gente tem uma cirurgia nova que a gente gostaria de fazer em você, que é em 3D. Como você é jovem, tem uma qualidade de vida boa, então a gente quer fazer isso com você, mas primeiro você precisa fazer um exame específico. Aí eles falaram, eu fiz esse exame, aí chegando no dia da cirurgia, eles falaram, olha, a gente vai fazer primeiro essa cirurgia.
A gente vai entrar com ela, fazer que a 3D, que é onde eles vão manipular a minha boca sem um corte. Né? A partir do momento que eles já quebram aqui, isso aqui já cede. Sim. Né? Fica tudo... Aí eles iam manipular. E é uma cirurgia nova, né? Foi para ele. Tanto que para o ICESP é novo, né? Teve até recentemente eu tive a reportagem da Folha, né? Que eles queriam saber como é que foi esse método, foi bem interessante. Eu falei, ele falou, se a gente vê que não vai dar, a gente volta, né? Porque eu tenho em mente, que era os cortes. Eu falei, tudo bem, né? E assim, foram 14 horas de cirurgia. Nossa. 14 horas de cirurgia. Eu acordei Foi até assim, um susto, porque eu acordei na UTI, entubada, amarrada. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não conseguia falar, aquela agonia. E a primeira coisa que eu queria saber é como estava a minha boca. Só que eu não estava sentindo a perna. Eu queria fazer, eu lembro que os enfermeiros falavam, fica aí, mocinha. Eu não conseguia entender. Aí depois, com o tempo, eu entendi que esse tumor, ele pegou toda a minha mandíbula. Nossa. Ele comeu toda a minha mandíbula e se deixasse mais um pouco, ele sobe para o maxilar. Quer dizer, uma coisinha simples que você praticamente nem sentia, poderia ter afetado a vida inteira. Porque eles falam que é um tumor que, assim, ele é agressivo porque ele vai comendo, né, toda a parte da célula. Então, ele pegou toda a mandíbula. Em alguns casos, ele sobe para o maxilar, desce para a língua, ele vai. Então, ele vai invadindo, né? E você tinha algum histórico na família? Não. Todo mundo me pergunta, eu não teve nenhum histórico. Nada. Eu fui a primeira. Então, assim, quando tava meus dentes começando aquela parte de ficar torta, foi aonde o tumor já estava começando a ficar ali, ter forma. Só que até então, e é interessante, né? Você vê que existe profissionais e profissionais. Primeiro, o dentista, você fez o raio-x, vamos colocar aparelho. Nem falou nada. Nada. Mas eu acredito que foi o tempo de Deus também, porque ali estava um momento bem difícil da minha vida, né? Passar hoje, pelo que eu passei, eu não sei como seria, né? Então, porque você teve o seu marido, né, o seu segundo marido, como sua rede de apoio. Totalmente. Gente, como faz diferença o cuidado, assim, por ser da área da saúde, ele tinha todo um detalhe de cuidar de mim, de ficar ali no hospital, de saber o que estava acontecendo. Por mais que ele sabia, né, por mais que ele sabia que ele já sabia que era um pouco mais grave, mas em nenhum momento ele me alarmou a minha família, falou, não, calma, é só uma cirurgia. Mas ele já sabia, né? Sim. Da complexidade, como que seria ser essas questões. Então, assim, ajudou muito a gente passar. Porque daí, depois que eu acordei tudo ali na UTI, aí eu caí a ficha. Eu falei, nossa, então o negócio que eu tive foi feio. Eu achava que eu não ia conseguir falar, né? Porque arrancou tudo aqui, eu até fiquei de sonda, né? Eu falei, agora acabou. O que vai ser? Não vou nem conseguir andar, porque depois eu vi que estava tudo enfaixado a minha perna, não conseguia sentir. Então, ali foi muito difícil. Por causa do enxerto, eles retiraram uma parte. Eles pegaram óssea. Isso. Eu nunca sei se a fíbula tem um nome específico daqui do osso da perna. E pegaram e fizeram todo o enxerto, né? Então, todo esse molde que está aqui, que eu não sinto hoje, é da perna. Nossa. Todinho da perna. Então, você ficou com 2 cirurgias. E a recuperação? Tanto que as pessoas, quando vêem a minha cicatriz, elas acham que aconteceu alguma coisa com você, você caiu foi atropelada, foi moto. E nunca ninguém vai associar a boca, né? Nunca ninguém vai associar a boca. E é engraçado que depois que eu fui pro quarto, eu já queria poder falar, porque a minha preocupação, eu falei, gente, eu trabalho com a voz. Eu preciso voltar. E a Fono falava, calma, menina, calma. Então, dali eu já queria poder falar algumas coisas, voltar, retomar. É difícil, Márcia, não é fácil, porque assim, a gente sempre escuta, o outro teve câncer, o outro, você nunca imagina que vai chegar para você. Você nunca imagina. A gente sabe que ele existe, mas olha, gente, o fulano morreu, um teve, você fala, nossa, mas quando é você leva assim um choque. Você tinha uma vida muito saudável, né? Não tinha nenhum tipo de risco. Não. Então, é para a gente entender que o câncer é uma doença grave e que afeta qualquer pessoa em qualquer idade. Você está com quantos anos hoje? 43. 43, quer dizer, você estava completando 40 praticamente, né? Exatamente. E muito jovem, muito jovem. Sim, então as pessoas falam, mas por ser na boca, as pessoas sempre associam a questão da limpeza. Eu falei, gente, eu era muito chata. Eu tenho uma mãe que ela ficava, já escovou os dentes? Já passou, né? Então ela ficava sempre em cima. Então, depois de grande, a gente tinha essa preocupação de manter de ir num dentista, tanto que eu fui para colocar aparelho. Então, o médico falou, não tem nada a ver. É uma célula que realmente ela fala que ela se descompensou e ela chegou a esse ponto, né? Hoje eu não tenho a parte de baixo dos dentes.
para falar no começo, eu fiquei com a fono no hospital. A fono sempre com muito cuidado para falar comigo, porque hoje, para conversar assim com vocês, foi uma etapa, né? Para voltar, assim, essa questão do falar, porque por não ter os dentes, como é difícil, muda totalmente. Para mim, a sonora da minha voz mudou. Às vezes eu me atrapalho, eu gaguejo, porque não está saindo. Mas ela fala, Érica, você tem uma dicção muito boa. Tem pessoas que demoram, depois que tiram, demoram mais de 3, 4 anos para tentar começar a falar e você já está, né, começando. Então você tem uma dicção muito boa, está de parabéns. Ela dicção boa, apresentação boa. A doutora Érica também é blogueirinha, né? Vamos chamar assim. Também é influencer. Dentro da sua área, como é que é? Previdencialista. Ela, praticamente todos os dias, ela faz postagens, faz vídeos informando e orientando as pessoas que precisam. Isso também foi uma outra conquista, né? Nossa, você conseguir se apresentar. Porque antes de descobrir tudo, né? Até antes de sair do meu outro casamento, eu ficava falando, gente, teve a pandemia. Aí eu falava, como que a gente vai ganhar dinheiro se não pode sair? Não é? Aí eu via o pessoal falando, né, os professores, gente, você tem que aparecer na internet. Eu nunca tive essa dificuldade de falar. Mas às vezes quando a gente vai fazer um vídeo, gente, a gente demora para fazer 3 horas um vídeo. Porque a gente vídeo, às vezes, de 1 minuto, exatamente, né? Porque não fica bom. Então eu comecei dali. Então quando eu saí, cheguei em casa, que eu falei, eu preciso retomar. E para poder fazer um vídeo, era assim, o meu esposo falou, não, você vai conseguir, tranquilo. Eu falei, como tranquilo? As pessoas vão ver que eu não tenho um dente, vai ser... Érica, tranquilo. Então ele sempre passou muita calma para mim. Falou, não, o que você fazer vai estar bom, pode ir. Ele é muito tranquilo mesmo, pode né? fazer, você vai ver, vai dar tudo certo. E as pessoas nem estão percebendo que você está sem a parte do dente, né? Ele fala, é imperceptível. E foi difícil, o psicólogo do ICESP me ajudou muito, os psicólogos de lá, que a gente tem todo esse apoio, né? Porque eu falei, o SUS, ele deu todo esse apoio para mim, fono, psicólogo, eu fiz fisiatria, eu faço até hoje reabilitação. E o cuidado que ele tem com a gente, o psicólogo falava, menina... Você tem que falar mesmo para pessoas ver que existe esperança, que você está aí, você passou, vai lá, faz seus vídeos, não tenha medo. Aí pronto, eu comecei a fazer. Nós temos muitas mulheres que recebem o diagnóstico e se entregam. É a primeira coisa que a gente quer. É automático. Porque parece desistir da vida. Não tem sentido, né? Mas sabe que, por isso que eu falo, né? Um companheiro faz toda a diferença, né? Ele falava assim pra mim, quando eu tava na cama, assim, meio triste, ele falou, Érica, tem 2 opções. Ou você se entrega, fala, não quero mais, ou você fala, não, tá bom, eu tive e vou reagir. As 2 vai ser difícil. Sim. Mas você vai ter que escolher uma. E lembrando, se você escolher desistir, vai terminar mais rápido pra você, né? Você vai ficar ali. Aí ele falando, eu pensei, não, realmente, né? Só que eu tive, vou ter que encarar. E uma vez eu escutei um vídeo, eu vi um vídeo que me comoveu, né? Porque Deus, o meu outro casamento, eu sempre tentei engravidar, não consegui. E quando meu ex-marido me traiu e teve um filho, pra mim foi uma facada. Nossa, assim... É uma traição dupla, né? Falei, Jesus, parece que assim, ele foi atrás de uma coisa que eu não consegui oferecer, né? E eu assisti nesse dia, eu parei, assim, assisti um vídeo, ele falava assim... que muitas pessoas não vão ter muitas coisas. Muitas pessoas não vão ver a luz do sol. Muitas pessoas não vão poder ouvir, não poder caminhar. Então, aí. E eu olhei para mim e falei, gente, realmente, muitas pessoas não vão ter muita coisa. E graças a Deus eu ainda estou aqui, estou conseguindo falar, voltar. Então, assim, sabe? Eu falei, não, peraí, isso aqui é só um detalhe. Então, sabe, aos poucos eu consegui retomar, né? A voltar, a mesmo saber que dentro de mim, porque as pessoas falam, não teve diferença. Para mim, teve. Eu olho no espelho e falo, essa aqui não é a Érica que eu conheci antes da cirurgia. Porque para mim mudou o rosto, né? Mas essa é uma nova mulher. E quem me vê fala, imagina, tá perfeito. Assim, então eu falo, eu agradeço a Deus por esse cuidado que ele teve comigo também. Sim. De nenhum momento, porque até mesmo com a cirurgia, se fosse externa, de expor os pontos, né? A cicatriz, eu acho que ia... Porque a mulher é vaidosa, né? Tem aquela coisa de se olhar. Para mim, quando eu voltei a me maquiar, era difícil, porque eu me maquiava até aqui, chegava aqui e não sentia nada. Como que você começa a maquiar uma coisa que você não está conseguindo sentir? Eu tive que aprender a fazer muitas coisas. Reaprendeu várias coisas, então. Eu percebo que a sua fé é uma coisa que te guia bastante, muito, né? Eu acho que
assim, eu acredito que todo mundo é movido por uma fé, independente da religião. E é isso que nos impulsiona, porque a fé, ela te faz você olhar para frente, né? Você fala, não, Érica, você consegue, você vai. E quando você começa a contar a minha história, eu vejo a trajetória, que eu falo, gente, se eu tivesse naquele outro casamento, que então, assim, teve um momento ruim, mas teve um momento bom Sim. também, né? Não posso negar. E passar pelo que eu passei, teve uma época que meu pai ficou doente, né? Então, quando eu estava internada, eu lembro que eu pedia muito para Deus, Senhor, não leva meu pai agora, porque eu não vou conseguir estar lá para despedir dele, né? Então, isso me afligia muito na cirurgia, quando eu estava ali. Então, assim, e passar, e assim, eu fui descobrir esse tumor só aqui em Budas Artes, do lado do meu novo companheiro, do Isaías, que me ajudou, sabe, naquela calmaria, aquela tranquilidade. Então, assim, foi o tempo de Deus. Foi uma história desenhada por Deus para que acontecesse na hora que tinha que acontecer. Eu teria que passar, sim, porque ninguém está livre, mas no momento certo. Sim. Então, assim, eu consigo ver a mão de Deus em tudo na minha vida. Tanto que o ano passado eu perdi o meu pai, já tinha acabado as cirurgias, estava um pouco mais forte. Então, assim, a gente vai conseguindo passar esses processos, entendeu? E a fé, ela te faz isso. Você consegue passar. Dói, mas você consegue passar. Teve algum momento em que você falou, não dá mais pra mim, vou jogar a toalha, vou desistir? Como é que foi esse momento? No divórcio. No divórcio. Porque a gente que é cristão, assim, a gente põe na nossa cabeça que o casamento é pra sempre. É. Né? Você vai ficar ali, vai doer alguns momentos, e assim... Mas vai superar, né? É, exatamente. Você é resiliente. Sim. E assim, e é um ponto que hoje eu percebo que acabou sendo um pouco que falho, né? Porque eles ficam brigando pela questão assim, não, você tem que ficar no casamento, mas até que ponto Deus quer te ver sofrer, né? Deus não fez essa questão do casamento ficar nas suas... Não, você tem que manter a aparência, você tem que ficar, né? Não precisa. Não precisa, exatamente. Então, acho que para mim, eu sofri bastante porque eu tive que voltar para casa dos meus pais. E voltar para casa dos meus pais foi olhar para minha mãe e falar, mãe, não deu certo. Parece que Nossa. É retroceder, né? Falar, mãe, não deu certo, eu tentei. Então, para mim, foi a época mais difícil da minha vida. Acho que foi bem difícil. Falando sobre esse relacionamento, você falou a questão dele ser um pouco abusivo. Eu atendo muitas mulheres que não percebem que vivem relacionamentos abusivos. Em que momento você entendeu que aquilo que você estava vivendo não era legal, que não era para você? Mas, se eu te falar que eu não entendi, você acredita? Só depois. As pessoas falam assim, e é engraçado, né? Porque tem pessoas que falam, as pessoas, mulheres vulneráveis, mulheres de baixa renda. Não, gente, a gente que é estudada, a gente está numa prisão, a gente não sabe. Não percebe. Não percebe. Impressionante, né? Você sabe que tem alguma coisa errada. Por quê? A pessoa trabalha, chega tarde, né? A gente trata, às vezes, assim, de um jeito meio que diferente, né? Meio grosseiro, mas você está ali. E quando ele contou para mim, né? Chegou uma hora que ele não aguentou, ele contou para mim o que ele tinha feito. Daquele momento ali, que eu falei, eu me senti culpada, sim, me senti muito mal, porque eu falei como mulher e tive que procurar outra. Não satisfiz ele como mulher, ele procurou outra. Você vem tudo na sua cabeça. E aos poucos, depois que você vai ficando ali, você vai falando, engraçado, né? Ele chegava tarde, me tratava mal. Aí ali você vai captando algumas informações, mas a gente não tem coragem de sair. Com o tempo você vai entendendo algumas coisas, né? Mas você fica. É isso que eu imagino que você vê mulheres falando, que tem mulheres outras mulheres que eu escuto falam, nossa, mas por que ela tá lá? Porque a gente não consegue sair. Não consegue. Não dá pra explicar. Você fica ali, você tá ali e fala assim, gente, mas eu tô aqui, tô casada. Às vezes você não consegue sair. É uma coisa assim que vai te sufocando, né? Aquela situação toda. Sim. Que você não progride. O que te manteve motivada para você seguir em frente e enfrentar depois toda essa dificuldade da cirurgia e do diagnóstico? Primeiramente Deus, com certeza. A minha fé me ajudou muito. Eu pensava muito nos meus pais. Nossa, como eu pensava nos meus pais. Eu falava, Érica, você precisa estar de pé, que você tem que cuidar dos seus pais. Eles eram muito presentes. Sempre, sempre. E até hoje eu dou o maior suporte para minha mãe, né? Na época, meu pai com demência, uma situação muito difícil de lidar, né? Então, eu ficava pensando. Então, às vezes eu pensava assim, você não pode parar porque você tem seus pais. Não tive a questão dos filhos, mas eu tive a preocupação dos meus pais. De estar ali,
né, de estar presente. Eu nem pensava, às vezes, na minha profissão, o que ia ser de mim. Eu falava, não, Érica, sua mãe seu pai vai sofrer se você morrer, menina. E você é extremamente presente, porque há pouco tempo você teve com a sua mãe, né, Sim. cuidando dela ela também. Ela passou por uma cirurgia de emergência também, e tava eu lá com ela. Trouxe ela para Embu das Artes, ela ficou aqui comigo, e toda semana eu tô lá, vendo como é que ela tá, a questão dos remédios. Engraçado que recentemente eu conversei com uma psicóloga, e eu falei para ela assim, que eu fico pensando, será que eu vou ter um filho? Porque o filho vai cuidar de mim. Ela falou, Érica, mas filho não é uma segurança que vai cuidar. Você é uma exceção. É verdade. Porque você fica pensando nisso, porque eu tenho esse cuidado de pensar na minha mãe, como é que ela tá. Né? E hoje eu vejo, né, quando a gente trabalha, vai para as comunidades, eu vejo tanto idoso sozinho. Ele fala, cadê seu filho? Ah, não mora mais aqui. Eu falo, mas meu Deus... Eu vou te contar uma coisa, nós fizemos muitos projetos em asilos. Ontem comentamos sobre isso. Não é de todo errado você colocar o seu pai num asilo, porque muitas vezes você não tem como cuidar adequadamente. É errado você abandonar. E é o que eu vejo muito. Eu vi muitos, não é mais asilo que se chama, né? CLP, é casa de longa permanência. E a casa de repouso também é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, nesses locais, o que acontece? Você tem profissionais que vão cuidar adequadamente, que vão cuidar da medicação, da alimentação, de tudo. Mas você tem que estar presente, porque eles ficam esperando. Teve um outro período que meu pai foi uma casa de repouso. A gente, assim, foi a última instância. Mas por quê? Porque a minha mãe também é idosa. Né? Meu pai chegou uma hora que ele engasgava por qualquer coisa, aí ele precisou estar de sonda. Foi já muito difícil para mim ver ele de sonda. Aí eu e meu irmão conversou e falou, Érica, agora não tem como. Mas todo dia a gente estava lá, vendo de manhã como é que estava, vendo o medicamento, mas ele ficou muito pouquinho, ficou acho que só 5 dias no caso de repouso. Apoio, né? Então, você falou a verdade. Então, quando você coloca, mas você vai lá ver, tá perto, porque realmente, gente... É muito fardo você cuidar de um idoso doente. É muito fardo. Meu Deus do céu. É muito difícil. Muito Tem difícil. a questão física de carregar, de levantar, de dar banho. E lá eles têm profissionais adequados. Exatamente. Então, assim, pensar por esse lado desse cuidado maior realmente é um privilégio quem pode fazer isso. É verdade. Quem pode estar junto, ótimo. Mas se não puder também, não é nenhum problema. Exatamente. Né? Doutora... muitas mulheres elas sentem a pressão, a insegurança de um relacionamento e de não ter para onde ir, o que fazer. O que você dá de sugestão para essas mulheres que percebem esses problemas e não têm uma rede de apoio para orientar, para ajudar nessa decisão? A rede de apoio... pode ser a mãe, os amigos, as amigas, ela ajuda bastante. Mas nem sempre tem. Exatamente. Né? Nem sempre tem. Então, num primeiro momento, quando às vezes eu vejo uma situação dessa, quando a gente vai nessa comunidade, a pessoa tentar, né? Ela também tentar buscar uma ajuda, né? Ou do governo, ou até mesmo tentar ver de vizinhos, embora que eu acho mais difícil ainda. Né? Porque os vizinhos têm aquela história ainda que não se mete, né? Não posso me meter. Existem instituições, né? Então, assim, eu tento imaginar para essas mulheres, porque, assim, para mim, eu não tinha nenhuma noção. Tinha nenhuma noção de nada, né? De o que fazer. Tanto que as pessoas falavam, você tem que denunciar, né? Mas você fica pensando, mas denunciar o quê? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Né? E tentar buscar essa ajuda. Hoje, eu acredito que tem muitos, né? Que venha a ter mais, mas precisa ter mais. Essa questão essa ajuda de pontos específicos, né? Que nem Delegacia da Mulher, o Espaço da Mulher. Aqui em Embu a gente tem, né, Secretaria da Mulher. Sim, que você consiga ter um lugar que você consiga falar sem ter olhar de crítica. Sim, sem julgamentos. Exatamente. Exato. Porque, de repente, a rede de apoio, ela não vai te entender. Ela vai te olhar e falar, você quer separar, né? Você quer separar? Então, eles não vão nem conseguir, às vezes, te dar isso. E não por maldade, porque a gente não consegue nem falar direito o que está acontecendo. Sim. Né? Às vezes tem as marcas, que eu acho que é pior quando tem as marcas, né? Aí fica uma coisa muito evidente. Mas tentar buscar esses locais, né? E aos poucos tentar se libertar. Tá. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela Érica...
antes de todos esses acontecimentos, que sofria calada, que se achava a culpada daquele relacionamento não dar certo? O que você falaria para aquela Érica? Eu já me imaginei nisso, né? Num primeiro momento, eu fiz duas versões. No primeiro momento, eu ia falar: menina, você escolheu a pessoa errada, deu ruim pra você, mas Deus foi lá com a mão dele e te tirou. Aí depois eu comecei a refletir melhor e falar: não, deu certo, Érica, deu certo. Porque dali você virou uma mulher, um outro caráter, você aprendeu a lidar com o sofrimento e hoje você consegue passar isso para outras mulheres. Isso é você melhor. consegue olhar para a mulher, quando uma mulher chega em mim e quer fazer um divórcio, ferida, dolorida, eu falo: calma. Já passei, eu sei como é essa dor. Ela vai passar, vai demorar, mas vai passar, mas calma. Então eu falo: não, deu certo. Tudo que você passou, você criou raiz para ter uma árvore frondosa, né? Sim. Porque essas árvores grandonas que vivem anos, elas têm raiz lá embaixo. Ninguém vê, mas está lá embaixo. Então eu falo: deu certo, hoje você tem raiz. Exatamente. Bom, no MCCM nós trabalhamos com 4 pilares do desenvolvimento humano, né? Focado em mulheres. O autoconhecimento, porque você precisa saber tudo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, para você se entender também. A autoestima, porque você não tem como gostar daquilo que você não conhece, por isso precisa conhecer. O autocuidado, que se você conhece, gosta, você cuida. E o desenvolvimento de potencialidades. Que é você saber aquilo que você faz de melhor e fazer bem para viver daquilo. Dentro desses 4 pilares, o que você acha que é mais importante para o desenvolvimento da mulher hoje? Nossa, os 4 são tão importantes, né? Tem que escolher um completa o outro, né? Acaba um ajudando o outro. Porque a gente vai estar sempre ali, ainda mais eu falo que a mulher, ela consegue ser tantas coisas, né? Forte, vai. Às vezes meu esposo fala: mas como você está conseguindo lavar roupa, estudar, fazer comida? A gente tem essa flexibilidade que eu falo que Deus já falou: a mulher, ela vai conseguir dominar todas as questões, assim, né? Então eu acho que um do outro, quando você vê, você está ligada com todos. Sim. Né? Porque a mulher tem eu falo, esse cuidado que Deus deu para ela de fazer. Né? Um homem, quando fica com dor de dente, misericórdia, não da cama. Gente, é verdade. Não é? E a gente tá ali com dor, guerreando. Então, acho os 4, quando se vê, ele resume em um, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa. E a mulher tem isso. Eu costumo falar que todas essas dificuldades que a gente passa na vida foram úteis para que você chegasse a ser quem você é hoje, né? E hoje você é uma advogada conceituada, que ajuda muitas pessoas, que faz muitos projetos sociais, ajuda a gente também no Rotary Club, né? Estou em falta, mas estou lá. Participa, está sempre lá ajudando. Ajuda tantas pessoas que não sabem dos seus direitos através do LOAS e tudo mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas espectadoras, alguma coisa que possa motivá-las com tanta inspiração que tem da sua vida. Ah, meu Deus. Engraçado, a gente nunca imagina que a gente vai ser inspiração para o outro. Sério, a gente nunca tem ideia, assim, né? Se tem alguém olhando para você e se inspirando em você. Sempre tem. Né? Porque às vezes você tá assim, você não fala: hoje eu não levanto dessa cama. Sempre né? tem. E saber que tem alguém inspirando você chega a ser forte demais, né? Mas eu acho que a palavra que tem é: não desista. Com dor, machucada, sangrando, a gente tem que continuar. Porque eu falo que sempre lá na frente, que a gente não está vendo essa frente, mas lá na frente a gente vai entender o porquê. E a gente vai poder olhar para trás e falar: passei, ufa. Então, era isso. Nossa, eu tinha que passar para poder. Então, assim, não desista. A Érica tá doendo, a Érica tá difícil, nossa, eu não tô aguentando. Caminha mais um pouco, porque eu falo que quando a gente... Nesse momento que você fala assim: eu não aguento, é quando Deus te carrega. Que Ele pega aquelas últimas forças ali para você poder atravessar do outro lado. Não desista. Exatamente. Ontem eu estava conversando com uma paciente e eu estava lembrando de alguma coisa que passou no Instagram e ela falou assim: nossa, como isso é forte, manda para mim por escrito. Que diz assim: todos os dias o sol nasce. Com chuvisco, com névoa, com o que for, ele sempre vai nascer. Isso quer dizer que de uma forma ou de outra a gente vai ter que viver dia após dia.
Então, siga em frente, Não desista. siga a sua vida, não desista. A gente tem aqui essa história incrível. Gratidão, doutora. Obrigada. Tá? Você sabe que até recentemente eu pedi um professor muito querido e colocaram uma frase que também mexeu comigo, que falou: e no final do filme, a gente morre. Qual vai ser o seu legado? Falei, nossa, levei um susto. Muito porque forte. eu falei, realmente, no final a gente morre. Mas até chegar, qual que é a sua história que você vai deixar? O que você vai deixar? Então é importante pensar nisso também. Exatamente. Obrigada, Márcia. Doutora, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu estou firme e forte no Instagram com @advogada Érica Santana. Como a Márcia falou, sempre tem um vídeo ali explicativo falando com vocês. Também estou no YouTube como advogada Érica Santana e no Facebook Érica Santana. Muito bem. Gratidão. Obrigada, Gratidão por muito dividir obrigada a sua mesmo. história, por trazer pra gente tanta superação, viu? E parabéns. Obrigada. Obrigada. Chegamos até aqui. Chegamos até aqui e vamos além, né? Quero agradecer a todos por estarem aqui conosco e entre em contato. Se você tiver uma história de superação, de motivação e quiser trazer aqui para o nosso programa, entre em contato com a TV das Artes ou com @rede.mccm. Gratidão e até o próximo programa.